Graça e paz, família, ousado amor. Vamos continuar aqui o nosso curso de maturidade no Espírito. Nós estamos agora na página 15. Pegue a sua apostila, pegue caneta, pegue a sua Bíblia aí, para você acompanhar essa aula. É uma coisa que nós precisamos fazer nesse tempo que está todo mundo recluso, é exercitar o nosso espírito. Porque a nossa tendência é ficar passivo, Ao invés da gente aproveitar esse tempo para buscar o Senhor, tirar um tempo maior com Deus, botar em dia muitas coisas que a gente deixa para trás. Muitas vezes a nossa desculpa é a correria do dia a dia, E aí, quando a gente não está nessa correria do dia a dia, qual é a nossa atitude? Então, a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. Não é por causa do nosso trabalho, não é por causa da correria, é porque a gente não prioriza. Então, priorize seu tempo em família, aproveite para fazer cultos domésticos, aproveite para ler mais a palavra de Deus, para passar tempo em oração, divertir com a sua família dentro de casa, Esses dias, eu, a Tina, a Dominique e a avó Ivete estamos fazendo muito isso aqui e está sendo muito bom. E lembrando, que nós temos que exercitar o nosso espírito através do quebrantamento, reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor, através da leitura da palavra, através do tempo de oração e rejeitando a passividade. Então, se você ficar com muita preguiça, joga essa preguiça para cima, porque Deus quer te ensinar muitas coisas nesse tempo. Então vamos continuar aqui, página 15, andando no Espírito. Nós aprendemos por causa da incredulidade no pecado original, que agora nós temos que andar por fé. Então preencha aí a palavrinha fé. O que quer dizer isso? Adão e Eva pecaram, o primeiro pecado que eles cometeram foi a incredulidade, de duvidar da palavra do Senhor e acreditar na palavra da serpente, do inimigo, do diabo. E aí, por causa disso, nós precisamos andar por fé e não por vista. O homem ele tinha um relacionamento ao lado do Senhor, mas o pecado ele trouxe separação. Antes o homem andava com Deus no jardim do Éden. Hoje nós temos comunhão com Deus, mas através da nossa fé. Aprendemos também por causa do egocentrismo que precisamos conhecer o caminho da adoração. Muitas vezes o nosso egocentrismo, eu, isso aí gera o quê? Um afastamento também do Senhor. E nós precisamos conhecer novamente o caminho da adoração. Preencha aí, adoração na sua apostila. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor, da maneira como Ele recebe a nossa adoração. Tirar o foco de nós e colocar o foco no Senhor Deus Todo-Poderoso. O padrão do cristianismo é o quê? Seguir a Jesus. Senhor Jesus é o centro do cristianismo. Então, nós como cristãos temos que seguir ao Senhor Jesus em tudo. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Mas como nós vamos seguir a Jesus em todas as coisas? E aí, você vai preencher aí. A régua é a palavra. Então a Bíblia, ela é o nosso
nível, né, que vai nos mostrar como nós devemos seguir a Jesus. Na palavra, né, eu sempre costumo falar, a palavra de Deus é o manual de instruções do ser humano. Então tudo o que você precisa está na palavra para viver uma vida plena, uma vida cheia do Senhor todos os dias da sua vida. Mas acontece algo que muitas pessoas são dominadas pelo pecado. E por que muitas pessoas vivem nesse domínio do pecado? Porque elas não conseguem enxergar o tamanho do seu envolvimento com o pecado. Muitas pessoas estão tão envolvidas numa vida pecaminosa que elas não conseguem ver o quanto elas estão envolvidas. Quem já teve uma experiência desse jeito? A gente olha para uma pessoa, a gente quer ajudar aquela pessoa, e a pessoa, ela está cega, ela não consegue ver o tanto que ela está sofrendo por causa de atitudes pecaminosas, mas essa pessoa mesmo, ela não consegue visualizar, porque ela não percebeu ainda o seu envolvimento com o pecado. Mas como a gente vai enxergar isso? Seguindo o Espírito de Deus dentro de você e a Bíblia, que é o nosso prumo, e à medida que o Espírito Santo nos fala. Então você vai preencher aí, como você vai enxergar quando você está vivendo uma vida pecaminosa, tendo atitudes pecaminosas. Seguindo o Espírito de Deus dentro de você e através da Bíblia, que vai te nivelar com a vontade de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo, ele age dentro de nós através da intuição. Então o Espírito Santo, ele nos fala quando nós estamos pisando na bola com o Senhor. E ele sempre nos dá um escape. Muitas vezes nós não nos achegamos a Deus e não estamos dispostos a nos humilhar em oração e confissão. E algo que acontece é o quê? O próprio pecado te afasta da cura. Porque o pecado, ele funciona como uma espécie de anestésico. A pessoa pecou uma vez, vai lá, pediu perdão para o Senhor. Deus, eu não quero fazer mais isso, eu não quero viver mais desse jeito. E aí a pessoa pecou de novo, no mesmo pecado, caiu no mesmo pecado. E aí ela já não lembra de pedir perdão para Deus. No outro dia, ela pede perdão para o Senhor. E aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vai caindo constantemente naquele pecado. E com o passar do tempo, a pessoa ela se torna insensível à voz do Espírito Santo. Porque ela está vivendo uma vida baseada nas vontades, na mente e na emoção, coisas da alma e coisas da natureza humana. Eu quero e aí eu vou ter isso. E aí, infelizmente, a pessoa ela deixa de perceber o quanto ela está presa no laço do pecado. A maneira correta de nos livrarmos do pecado é através da confissão seguida de cura. Nós conhecemos muito esses textos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16. Portanto, confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando nós queremos nos livrar do pecado, primeiro passo, nos arrependermos de todo o coração, pedirmos perdão para o Senhor, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, dar nome para o seu pecado. Eu pequei no pecado de orgulho. Eu fui incrédulo nas coisas que o Senhor falou comigo. Ou, muitas vezes, eu pequei no pecado de imoralidade sexual na minha mente.
Então nós temos que dar nome para o pecado e parar de chamar o nosso pecado de problema. Porque muitas vezes, uma das maiores questões é que nós colocamos o pecado como se fosse um problema. Pecado não é problema. Problema é algo que acontece no nosso dia a dia, que a gente tem que resolver. Eu estou com um problema no meu trabalho. Estou com um problema na minha casa. Mas pecado é pecado. Pecado não é problema. Dê nome para os seus pecados. Confesse ao Senhor, se arrependa verdadeiramente. E o segundo passo, confessem uns aos outros para serem curados. Então, quando nós confessamos uns aos outros os nossos pecados e a pessoa ora por nós, nós alcançamos a cura do pecado. Confesse para Deus para obter o perdão do Senhor. Confesse uns aos outros para obter a cura. Então, glória a Deus que nós vivemos uma igreja no discipulado. Você tem a oportunidade de chegar para o seu discipulador e falar: meu querido, eu estou com um pecado nessa área. Eu já confessei para o Senhor, mas eu quero que você ore comigo. Que você me ajude a vencer essa situação. Seja o meu intercessor. Então, quando nós humildemente reconhecemos que nós precisamos uns dos outros, aquela pessoa, ela vai ser um parceiro seu nessa batalha contra o pecado. E você irá ser curado e ser livre completamente desse pecado. Porém, o que acontece? Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, nos orgulhamos, não queremos chegar para outra pessoa e falar: olha, eu estou precisando de ajuda. E aí, o que acontece? Qual é a outra maneira que Deus utiliza? Nós já até falamos na outra aula. Qual a maneira que Deus utiliza para nos mostrar a condição de pecadores? Primeiro, Ele espera que nós voluntariamente confessemos o nosso pecado para Ele e confessemos uns aos outros. Só que quando a gente não faz isso voluntariamente, o Senhor, Ele não quer que você viva uma vida abaixo do nível que Ele planejou para você. E aí muitas vezes nós precisamos ser expostos ao vexame. Aquele pecado nosso escondido, ele é exposto a outras pessoas. Por que Deus nos exposiria ao vexame? Responda aí na sua apostila. Pode parecer algo muito terrível, mas Deus não é sádico. Deus, Ele não é o Deus que quer te expor para te humilhar, para as pessoas rirem de você. Ele nos expõe porque muitas vezes nós não queremos ser tratados. E a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Então muitas vezes, quando nós não agimos de espontânea vontade, o Senhor, Ele te pega e te leva de novo para o centro da vontade dEle. Muitas vezes nós somos expostos para alcançarmos a cura. Então muitas vezes nós passamos por situações vexatórias porque nós precisamos ser curados e o Senhor nos leva para o local de cura. Deuteronômio 8:2. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Deus, Ele cria essas situações de exposição para que o nosso coração seja aberto. Então, a exposição, ela gera quebrantamento e gera abertura do nosso coração. E aí, para nós sermos tratados, tratados desses pecados, nós precisamos, primeiro, saber. Quando nós somos tratados, uma vez pelo Senhor, a gente passa a enxergar a situação de um outro jeito. Então, quando a gente não está enxergando o nosso erro, o nosso pecado, a gente se torna insensível. A gente deixa de perdoar,
a gente é punitivo com as outras pessoas, nos tornamos pessoas vingativas, pessoas que só querem o próprio benefício, não admitimos as nossas falhas e achamos que estamos acima de todo erro. Nos colocamos num pedestal e acreditamos que nós estamos acima do erro. E aí existe algo muito claro. Se você vencer o Espírito Santo em todas essas batalhas que nós travamos dentro de nós, nós nunca seremos tratados. E por consequência, nós nunca vamos viver uma vida no Espírito. Por isso, nós recordamos Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu quero te dar um recado. A batalha espiritual, ela não começa com a gente e os demônios. A batalha espiritual, ela começa dentro de nós. A nossa alma e a nossa carne batalhando contra o espírito. Antes da gente pecar, antes da gente cair, existe uma batalha interior. E, resumindo, essa batalha é entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Uma batalha entre nós e o Senhor. Relembrando que Gênesis 32, nós vemos Jacó no vale do Jaboque e ele lutou contra o anjo. Ele ficou ali lutando contra o anjo, depois o anjo o feriu na coxa e o que o anjo disse para Jacó? Você venceu. O seu nome a partir de agora será Israel. Então Jacó, ele venceu quando ele reconheceu que ele era incapaz. Ele venceu quando ele perdeu. Mas em 2 Coríntios 2,14 fala assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então, nós estaremos no desfile triunfal da vitória de Cristo. Só que eu quero te falar um fato histórico, Lá em Roma, por que Paulo escreveu isso daqui? Porque o contexto histórico de Roma era o seguinte: os generais romanos, eles iam à guerra para conquistar novas terras, conquistar novos povos. E aí depois que eles saíam vitoriosos dessa guerra, o general ia à frente, no seu cavalo, e atrás dele iam todos os prisioneiros. Primeiramente os reis, os generais dos exércitos inimigos deles, e os outros prisioneiros de guerra. E aquilo era um motivo de honraria para o general. Então o povo, não sei se você já assistiu um filme de época e viu algo parecido, O general entrando com o cavaleiro e o povo celebrando ali a vitória que eles tiveram. E no cortejo da vitória de Jesus, ele vai à frente e nós que fomos vencidos por ele, nós vamos atrás nesse cortejo de vitória. Nós fomos vencidos como? Nós cedemos, nós entregamos a nossa vontade. Consequentemente, o nosso eu perdeu, mas o nosso espírito venceu. Então eu e você estaremos nesse cortejo de vitória do Cordeiro, quando ele surgir para buscar a sua noiva vitoriosa aqui na terra. Uma das maiores batalhas que enfrentamos com Deus é quando muitas vezes somos vítimas de traição. A traição, ela tem vários âmbitos e muitas vezes ela é a coisa mais dura que nós precisamos aprender a ceder. Traição, Um amigo te trai, às vezes um familiar e em alguns casos até o cônjuge, experimenta alguma coisa em relação à traição.
E aí, Deus fala com a pessoa que foi traída, né? Libera perdão para essa pessoa, meu filho. Porque se você não liberar, você vai ficar aprisionado o resto da sua vida a essa situação. E aí, a pessoa fala, não, eu não vou perdoar, não vou perdoar. E o Senhor, com muito amor e carinho, toca novamente a pessoa, o coração e fala, libera perdão, meu filho, vai ser melhor para você. Você vai sair vitorioso. E a pessoa, não, eu não vou perdoar, tá muito doendo, tá muito duro. E aí, por fim, nós, mesmo tendo razão, mesmo tristes, mesmo chorando, suando sangue, né, dentro de nós vamos lá e decidimos perdoar. E aí o inimigo, ele é o acusador, e o que ele faz, o diabo? Ele fala para você, não, mas assim não tem valor, você está triste, você está sentindo uma dor dentro de você, então seu perdão não vale. Mas eu quero te relembrar algo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, quando ele estava no vale, no jardim da Getsêmani. Ele aceitou a vontade do Senhor, mas ele suou sangue. Muitas vezes, nós precisamos perder a disputa com o Senhor, derrotar a nossa alma. E aí, nós vencemos. Vou usar um outro exemplo aqui, na área financeira. Às vezes, a gente tem um cofrinho em casa, ou uma poupança, né? Estamos juntando um dinheirinho, e Deus, Ele quer ver onde está seu coração, se o seu coração está nele ou se o seu coração está no dinheiro. E aí, né, muitas vezes o Senhor ele pode pedir para você, meu filho, me dá aquele cofrinho que você está juntando, traga ele no meu altar. E aí, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é assim, eu acho que não é Deus que está falando isso para mim não, deve ser o diabo. E aí onde já se viu, né? O diabo te pedindo para ofertar ao Senhor, né? E muitas vezes Deus ele faz esse teste com a gente. Talvez o seu problema não seja na área financeira. E aí você vai experimentar outros testes em outras áreas com o Senhor, porque Ele quer ver se o seu coração está realmente rendido a Ele. E muitas vezes o seu problema pode ser na área financeira. E eu quero te falar, pode acontecer isso com você. Porque o Senhor, Ele quer ver se o seu coração está nos bens ou se está